Olha, gente, são 10 horas e 11 minutos. Já que o Piperno falou do Sarrubo aqui, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública lá no Ministério da Justiça, nessa nova gestão do Ricardo Lewandowski, que começa agora em fevereiro. O chefe do Ministério Público paulista teve um encontro reservado com Ricardo Lewandowski e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na semana passada. Esse convite já foi feito e o procurador, inclusive, já aceitou. Agora o Sarrubo ajusta alguns detalhes desse cargo e está aguardando o Lewandowski anunciar formalmente a equipe que vai o acompanhar ao longo aí da gestão no Ministério da Justiça, um braço bem sensível, inclusive, do governo. A gente vai ouvir o que o Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, falou numa entrevista que ele concedeu aqui na Jovem Pan. O convite que me foi feito pelo ministro Lewandowski foi no sentido de que o Ministério da Justiça, através da Secretaria, possa ser um grande articulador de boas políticas no campo da segurança pública. A preocupação do ministro é que a gente possa ter um pouco mais de força nessa questão de segurança pública, mais energia, que a gente possa continuar o trabalho que vem sendo muito bem feito pelo ministro Flávio Dino, pelo Tadeu Alencar, e a partir daí articularmos e procurarmos trabalhar fundamentalmente integrando as forças de Estado para que elas possam agir, na verdade, com força, né, mas sempre respeitados os parâmetros de direitos humanos. Tá aí a fala do Sarrubo. Piperno, você que participou dessa entrevista, como é que você viu aí essas primeiras palavras do Sarrubo em relação aos planos dele? Porque ele é um cara muito respeitado, pelo menos aqui em São Paulo, né? O legado dele no Ministério Público é de anos. Gostei muito e, aliás, juntando essa e mais entrevista publicada no jornal O Globo de hoje, página inteira e tal, a gente vê respostas muito boas na direção correta, principalmente se integrar sistemas de inteligência das várias polícias. Você tem um monte de polícia por aí e, sabe, cada uma tenta resolver isoladamente as suas questões locais e que, na verdade, elas, em momento algum, podem ser tratadas hoje como questões locais. O crime hoje, ele tem várias franquias, seja essas multinacionais criminosas, sejam os grupos que já se espalharam por várias regiões do país. Então, é necessário que todas essas polícias conversem, se comuniquem, troquem informações, porque é uma ilusão a gente imaginar que, por exemplo, hoje o crime cometido lá no Amazonas não tem nada a ver com a quadrilha que vem, com o bando que vende drogas lá no Rio de Janeiro. Não. E veja, como é que o crime pode estar interligado e a inteligência policial não? Agora, vocês sabem que a própria família do Sarrubo, todo mundo que vai assumir um cargo desse, no caso dele é em âmbito nacional, mas um secretário de segurança aqui em São Paulo, numa cidade, sempre tem o problema da família, porque a família vai ficar muito preocupada com o trabalho. É um trabalho de risco, né, Mano Ferreira? Altíssimo risco. Como é que você vê isso? Vale lembrar que o GAECO já mostrou, por exemplo, planos do PCC de assassinato de autoridades, inclusive o presidente da Câmara, do Senado, o senador Sérgio Moro, enfim. Então, é sempre um cargo de altíssimo risco e, por isso, é importante também que essas autoridades tenham segurança reforçada, para que possa ser feito um enfrentamento devido ao crime organizado. Eu diria que a indicação do Sarrubo é uma boa notícia. Ele é um nome técnico que vem do Ministério Público, ele é conhecido como alguém, digamos assim, da ala linha dura do Ministério Público, então é algo até que surpreende em se tratando de um governo do PT, que costuma fazer um discurso, inclusive o presidente Lula, essa semana mesmo, fez um discurso falando sobre segurança pública, dando a entender que a forma correta de resolver o problema da violência é investindo em ensino fundamental, em educação básica, como se não houvesse uma série de políticas públicas que precisam ser feitas, que são do campo da segurança estritamente. E agora, do ponto de vista político também, eu acho que é interessante observar, Paulinho, que há uma perda de espaço do PSB, né? Sim. Então, o ministério que era ocupado pelo PSB
totalmente trocado e agora com o nome técnico do Sarrubo. A gente espera que faça um bom trabalho. Vale lembrar, na linha do que o Piperno estava falando, durante o governo Temer foi criado, na gestão do ministro Raul Jungmann, a ideia do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, para fazer essa integração entre as diversas autoridades do sistema de segurança pública do Brasil todo, nos diversos níveis federativos. O SUSP não foi devidamente implementado em sua integralidade ainda. A gente precisa que esse trabalho avance para que a gente tenha, de fato, um serviço de inteligência na segurança pública que, como bem falou o Piperno, para além da integração no âmbito nacional, a gente precisa também procurar realizar uma integração transnacional com os países da região, dado que o crime organizado hoje, de fato, atua de forma multinacional. Doutor Frederico, como é que a comunidade jurídica vê o nome do Sarrubo? Particularmente, não vejo, como os discordados colegas, como um bom nome, primeiro por uma questão. O PSDB aqui, durante a sua gestão de quase 30 anos, sempre pautou por secretários de segurança oriundos do Ministério Público. Sim. O ministro Ricardo Lewandowski, ele tem uma posição garantista que ele aponta aí para desencarcerar, o desencarceramento em massa. Quais serão as medidas de monitoramento destes beneficiados? 70% hoje dos crimes registrados nós temos apontando para esses beneficiados, procurados ou com diversos tipos de benefícios, né? Não vejo essa questão como um nome técnico. Segurança pública envolve uma análise de ciência policial. Vou te falar uma frase que eu ouvi muito esta semana. É mais um indicado, desculpe aqui o termo, não é chulo, mas é uma realidade, é mais um indicado de uma pessoa que nunca sentou a bunda dentro de uma viatura. Então, essa integração é extremamente importante, essa força que tem o GAECO de São Paulo, mas o Ministério Público, em que pese ser o órgão de controle externo, não pode ser apontado naturalmente como um órgão técnico de segurança pública. Desejo excelente gestão, boa sorte à segurança nacional, tem que conversar, tem que ter integração, mas vejo com reserva, sim, porque não aponto como um nome técnico em segurança pública. Você concorda, Renato? Olha, concordo em partes. Eu estive com o Dr. Sarrubo no dia 14 de agosto de 2023, junto com um grupo de moradores da região central que sofrem diariamente com o problema da Cracolândia. Nesse dia, o Dr. Sarrubo recebeu a todas as associações do centro de São Paulo para tratar da questão da Cracolândia. E o que eu pude ver nele é de que se tratava de um procurador com uma postura chamada de linha dura, por assim dizer, de defesa da internação compulsória de usuários de crack. Então, comprou várias brigas. Né? Exatamente, comprou muitas brigas. Fiquei muito surpreso, tanto com a postura dele de defesa dessas pautas, como a postura técnica. Agora, resta saber se ele terá liberdade para agir dessa forma dentro do Ministério. Como o doutor bem disse aqui, a gente sabe muito bem quais são os tipos de políticas defendidas pelo governo federal e me parece que há um certo antagonismo com o que defende o agora secretário nacional de segurança. Ninguém fala de saidinha, né? Essa pauta ela não tá nos discursos, né? Por quê, Piperno? Ele falou, nessa entrevista concedida ao Jornal o Globo, ele falou e ele é a favor da saidinha. A favor? A favor da saidinha. Ele acha que é importante a manutenção do status quo. Veja, eu acho que é mais um que acena para o fato de que tem que se discutir os critérios para enfim, adotar isso. Mas, veja, você não vai liberar a saidinha de alguém que é ligado ao crime organizado. Mas para crimes menores, até porque o Brasil tem a saidona, libera todo dia, por exemplo, gente que sai para estudar, gente que sai para trabalhar. Então, qual é o sentido de você, por exemplo, liberar alguém para sair a semana toda para essas outras atividades e pegar alguém, por exemplo, em final de pena, que tenha um bom comportamento e que esteja preso não por um delito, por exemplo, tão grave assim, e não conceder, por exemplo, esse benefício para essa pessoa? Pediu, Renato? Olha, o problema é que a gente viu que essa política é uma política fracassada. Haja visto o número de pessoas que não voltaram aos presídios. Haja visto 4,8%. 4,5% mais de um mês depois da saidinha. De cada 20, 19 voltaram no prazo. Nós reportamos aqui
no dia 4 de janeiro, 4, 5 de janeiro, de que 30% não havia... Estava errado esse número, Renato. Eu estava junto com você. Eu fiz o programa junto com você. Com o passar do tempo, alguns outros foram voltando à cadeia, não por boa vontade dos criminosos, mas porque as secretarias de segurança foram atrás desses vagabundos. Inclusive aqui, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi para cima dessas pessoas que não voltaram aos presídios. E isso ajudou a reduzir o número com o passar do tempo, Piperno. O cidadão que foi pego lá na marra, ele não está computado nisso que mesmo que fosse 4,5%, se fosse 1%, se fosse 0,01%, está errado. Um sargento da Polícia Militar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi morto por uma dessas pessoas que saíram em saidinha, que deveriam estar presas. A saidinha nada mais é do que uma grande progressão de pena, porque o sujeito espera a data da saidinha, sai e nunca mais volta, e o Estado fica de bobo nessa história, né? De conceder um benefício para uma pessoa que não sabe se utilizar desse benefício. E se for para falar em saidinha, eu defendo a saidinha desde que o sujeito saia. Se é para ele se reconectar com o mundo fora da cadeia, que ele saia para trabalhar, para limpar as ruas, para limpar as praias, para trabalhar, igual é feito em outros países. É só aqui que a gente não trata desse tipo de assunto, que o presidiário não tem que trabalhar. Tem gente que, até por conta de progressão de pena, ele pode sair para estudar, ele pode sair para trabalhar. Então sai sim. Muita gente que sai para isso. Né? Muito bem. Doutor, você me pediu? Paulo, eu sou professor de Direitos Humanos, fica tranquilo. Um clima super chato, você no meio, mas... Eu acho até fazer essa parte interessante, né? Eu sou professor de Direitos Humanos e sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui em São Paulo. O doutor Sarrubo, ele é procurador de justiça de qual estado? Do estado de São Paulo. O estado de São Paulo reduziu neste último ano todos os seus índices criminais com uma política principalmente de monitoramento destes tipos de benefícios. Então, assim... mostra-se que o benefício hoje, ele não tem controle. O Estado de São Paulo tem um convênio, a Secretaria de Segurança Pública com o Tribunal de Justiça, tem um convênio, tem que monitorar. Qual é a política de monitoramento? Não é simplesmente passar a régua, sou contra. Acredito que o planejamento atual, o estágio, a forma como é, não tem uma solução benéfica para a sociedade. Que seja 1%, que seja 0,5%. Quanto tempo foi ali gasto para prender, para investigar, para processar, para julgar? E o colega que falou, de final de pena, né? Hoje você tem benefícios múltiplos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Natal, Então, assim, eu sou contra. Você tem que humanizar a pena. Você tem que humanizar a pena, mas qual o critério de monitoramento deste recluso? Você tem que monitorá-lo de forma eficaz, a ponto de corrigir. A corta, tal. Então, simplesmente desencarcerar sem uma política de monitoramento, ela se torna ineficaz. Manu, deixa eu só fazer um break para você que está no rádio. A gente já volta com essa discussão, são 10 horas e 24 minutos. Pediu o Piperno. Ô, Piperno, posso te falar um negócio? Sendo muito sincero, Paulo sabe Batista. que eu te considero uma espécie de pai, né? Puxa vida, Paulo Batista. Ou talvez avô. Não tem idade para ser filho dessa idade, mas vamos lá. Né? Depende, enfim, do ponto de vista. Mas você sabe... mora no meu coração, Paulo Batista. Você sabe o seguinte, eu entendo todos os discursos técnicos que podem existir em relação à melhoria da vida de um determinado preso que, enfim, tem que passar por um processo ali dentro da cadeia e tem que tentar de alguma forma sair melhor do que entrou. Eu entendo toda a parte técnica que existe no meio disso. Mas eu acho que a gente tem que entender, as autoridades públicas, elas precisam entender que do jeito que tá, não tá legal. Não é possível que não se tenha um discurso mais enfático, mais forte em relação a esta situação, que 4,7%, 4,8%, 5% não retornaram. Se fosse 1%, não é possível o Estado brasileiro olhar para isso e dizer o seguinte, olha, nós estamos promovendo uma política pública aqui que está liberando pessoas do cumprimento da pena. E a gente sabe disso. E está na nossa conta e está tudo certo. E ninguém fala nada, ninguém faz absolutamente nada e acham que essa manutenção desse status quo é algo que precisa acontecer. Eu acho inadmissível isso, Piperno. Mas não é... Alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não sei, aí a gente pode discutir aqui o que pode ser feito. Existem caminhos e tal, vamos readequar, verificar os critérios dessa saidinha. Mas uma coisa eu tenho certa na minha cabeça, mano, não é possível que do jeito que tá, o negócio tá bom. Não é possível. Morreu um policial em Minas Gerais por conta de um criminoso que não voltou para a cadeia. Não é possível
que as autoridades vão olhar e falar o seguinte, olha, tá tudo certo, acontece, essas coisas acontecem. Quantas e quantas vezes eu não me lembro em situações difíceis, você lembra na época da pandemia, quando todo mundo falava o seguinte, cada vida conta? E eu concordo, cada vida conta. Então, se uma pessoa está sendo prejudicada, o Estado tem que se mexer. Não é possível que ninguém vai fazer nada. Olhar para o que aconteceu em Minas Gerais e dizer, olha, faz parte, tá na conta. Não é possível. Não naturalize o que não é natural. Não é possível, entendeu, doutor? Claro, perfeito. Alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso que tem que ter critérios adequados. Você não vai liberar o sujeito que está lá cumprindo. O cara está condenado a 30 anos, aí ele cumpre 3, opa, você já pode ter o benefício. Não, é óbvio que não é assim. Mas ninguém está defendendo isso. Agora, se alguém adotou critérios ruins, se alguém liberou indevidamente, então o problema não é do Instituto da Saidinha, é de quem está gerindo isso. Mas, ô Piperno, eu acho que o teu critério está errado. Quem disse que um cara que teve uma pena de 30 anos é mais perigoso do que um cara que teve uma pena de 5 anos, por exemplo? Porque você pode ver a natureza do delito. Um sujeito que ele é condenado por estelionato... Quem disse que o cara não vai cometer a mesma coisa que ele fez, entendeu? Com base no quê? O número de anos que ele vai cumprir na cadeia? A gente precisa melhorar, como falou o professor, o monitoramento do preso, né? O quanto a gente conhece de cada um dos internados que estão sob a tutela do Estado. O Estado deveria ter um conhecimento aprofundado de pessoas que estão numa instituição que é totalmente dominada, que deveria ser totalmente dominada pelo Estado, e que na prática a gente sabe, infelizmente, muitas são dominadas pelo crime organizado, e o Estado muitas vezes não tem nem o censo adequado dos presídios, o que chega a ser uma insanidade, né? Se as pessoas estão lá presas, como é que o Estado não tem todas as informações sobre aquelas pessoas? Então, passa por uma discussão que precisa ser feita sobre como melhorar a gestão do sistema prisional brasileiro, como fazer com que o Estado volte a ter, de fato, domínio da gestão e consiga, de fato, ter um monitoramento adequado de quem é cada preso.